Eu já falei aqui sobre a Devante A7 quando eu estava comentando sobre o DCRA11, que é o fiagro da Devante A7. É uma gestora bem detalhista nos relatórios de modo geral, tá? É uma boa gestão. Eu me refiro a toda a equipe, deixando claro isso, tá? Para não ficar com muita enrolação, vamos focar aí mais no DCRA11, né? O Devante Recebíveis Imobiliários. Um fundo que eu ainda não falei aqui no Acumuladores de Patrimônio, mas que eu acompanho já há algum tempo, né? Desde o finalzinho ali de 2020, novembro para ser específico. O vídeo tá bem legal, então fica até o final e se liga nos detalhes. O DEVA11 ele é o carro-chefe aí da Devante A7. É um fundo que tem uma característica high yield, né? Não é um high risk, né? Eu diria que é um middle risk e existe uma diferença muito grande, né, entre essas duas características aí. Enquanto o high risk ele tem aí uma concentração muito grande de risco que pode prejudicar o fundo aí em crises, né? O middle risk ele tem aí uma variável risco-retorno melhor, principalmente se for um risco acompanhado, como é o caso do fundo, e a gente vai detalhar bastante sobre isso aí, dar até exemplos atuais. É um fundo aí que foca muito em empreendimentos que já estão em mais da metade, né, ou até mesmo em fase de finalização ou na fase de venda já. E é aí que mora a lógica do devedor, para a gente entender um pouco melhor esse movimento. Já está tranquilo, está finalizado o empreendimento, em fase de venda, já e muitas vezes a empresa ou o empreendedor, ele emite um CRI para poder começar outro empreendimento, outro projeto, ou raramente é para reforçar o caixa, e nesse caso seria um risco, né, se estivesse ali em fase de construção, que poderia ser um sinal aí de alerta operacional. Ou seja, um maior risco, né? E esse não é o foco do fundo, inclusive vou mostrar detalhes para poder esclarecer aí essa estratégia, mas enfim, acaba sendo aí uma estratégia de alocação high yield, mas com uma ponderação de risco operacional dos empreendimentos, né? Até pelo momento de inflação e juros altos que afeta diretamente o setor. Além da gestão estar sempre aí deixando claro nos relatórios as boas garantias que os papéis têm, principalmente ali no pico da crise, que gerou muita especulação, os papéis caíram ainda mais, né, do que estão caindo agora. Não que o fundo ele seja blindado, mas se a gente for comparar aí com outros FIIs de high yield, dificilmente vai ter um com a mesma variável risco-retorno que tranquilize até pelo foco dos empreendimentos que já estão aí numa fase bem avançada de obra ou até mesmo finalizados, né, como eu expliquei antes. Outra coisa importante, a maior parte desses papéis aí, desses CRIs, tem proteção contra deflação, tá? E eu vou mostrar isso aí para você. Uma coisa recente que dá aí uma ideia de acompanhamento, tá, da gestão foi a reestruturação do CRI Loteamento Goiás. É um ciclo péssimo para vendas de loteamentos, né? Além de acabar causando inadimplência. Essa reestruturação serviu para prolongar aí a dívida e deixar a incorporadora mais aliviada, e isso acaba mitigando os riscos de crédito também. Lembrando que isso é muito comum nesses casos e a própria gestão deixa bem claro isso no relatório, e a gente também não pode esquecer das garantias reais, tá? É um fundo que tem uma proximidade muito grande com o empreendimento. Isso acaba até ajudando numa tomada de decisão, por exemplo, para poder se antecipar a um aumento do INCC, né, o Índice Nacional de Custo de Construção. Isso, para mim, é o ponto-chave aí da estratégia de investimento do fundo, que nessa questão muitas vezes tem um acompanhamento presencial. E claro, todo fundo high yield ele tem aí um acompanhamento, mas falando em contexto geral como performance do DEVA na crise, tá? Depois da deflação gradual que teve, um movimento de alta de inadimplência no mercado imobiliário, e mesmo assim, o fundo ele vem conseguindo aí ser resiliente, e isso deixa claro que a estratégia funciona muito bem. Isso que eu estou falando a gente pode comprovar no histórico de performance e rendimentos do último ano, como alta de inflação e posteriormente deflação. Em setembro e outubro teve muita especulação, estava tendo pequenas quedas de IPCA e muita gente criticando as quedas de rendimentos. Parece que não importa o quanto você explique, ninguém entende que o efeito de deflação ele é curto prazista e também esperado depois de uma subida de juros. Mas enfim, como você pode ver aí nos últimos meses do ano passado, o fundo ele voltou a subir os rendimentos. Lembrando que estamos na quarta alta consecutiva de IPCA, mas foi uma alta pequena por conta dos alimentos e combustíveis, tá? Mesmo assim, isso ajuda o fundo a impulsionar mais aí o yield, até porque se tudo que o novo governo disse que iria fazer for feito de fato, não espere quedas consecutivas aí de IPCA tão cedo, tá? Mas voltando aos rendimentos,
mesmo com deflação e o caos no mercado, foi um fundo que pagou aí mais de 15% de yield nos últimos 12 meses, como você pode ver aí na tela. E agora, em janeiro, ele distribuiu R$ 1,05 e tem aí o próximo rendimento previsto para ser de R$ 1,10. Ou seja, é uma perspectiva para poder continuar performando bem. Lembrando que isso é graças à estratégia que eu expliquei bem ali no início. Indo para a carteira de CRIs, como você pode ver aí na tela, é um portfólio grande, muita diversificação e pouca concentração nas porcentagens de PL e com todos os empreendimentos 100% adimplentes das suas obrigações. Algo que reforça aqui o que eu estava falando da estratégia de alocação no início, sobre a preferência dos CRIs cujos empreendimentos já estão em fase avançada de obras e tal, ou até mesmo finalizadas. Nessa imagem, como você pode ver, apenas 10% da carteira não tem risco de operação, porque 90% está finalizado, ou seja, em fase de finalização, tá? Como eu estou reforçando aqui bastante isso para você se ligar. Nessa parte da carteira vendida, podemos ver que 84% já está vendido, ou seja, risco de inadimplência desses empreendimentos atrelados são baixíssimos, isso pensando numa porcentagem que prejudicaria ao fundo, consequentemente os rendimentos, tá? Aqui não é o caso. E indo para os fundos imobiliários que o DEVA tem no portfólio, o único FII que não tem aí uma finalidade tática, ou seja, de movimento para poder ter rendimento e ganho de capital, tá? Exatamente pelos descontos atuais aí, é o LSPA11, um fundo de empreendimento residencial que tem aí um prazo determinado para acabar, tá? E a gestão deixa claro que é o único que ela vai seguir aí no portfólio para longo prazo. E tirando o DVFF11, que é um Fund of Fund, um fundo de fundo, o famoso FOF, o restante a gente já viu aqui de fundos de CRIs que eu já trouxe aqui no canal. Inclusive, se você não faz parte da comunidade de acumuladores mais ambiciosa do YouTube, já se inscreve e ativa o sininho de notificações e já aproveitando o embalo, já mete um like também. Lembra dos rendimentos que eu falei e mostrei no histórico antes? Então, a queda dos rendimentos foi tão forte em apenas 2 meses. E esse detalhe é o ponto-chave do porquê o fundo é o menos arriscado aí dos high yields. A maioria dos CRIs tem proteção contra deflação, né? Eu já falei bastante sobre isso aqui no canal, mas para quem está iniciando, deixa eu explicar aqui de maneira bem simples, né? É basicamente uma taxa pré-fixada acordada logo no início ali da compra do certificado. Quando tem deflação, a taxa acordada acaba compensando isso, mas não tem como segurar a queda por um tempo aí bem estendido de deflação. Por isso, no histórico, vimos apenas 2 meses de queda extrema, exatamente por essa característica aí de segurança, tá? De proteção nesses papéis. Nós vimos também uma carteira grande de papéis, né? Com pouca exposição, se referindo à PL do fundo, né? E observando a diversificação por estado, fica bem claro aí que a gestão procura mitigar os riscos, né, de diversificação, e a maior concentração, tá, está no Sudeste com 32%, no Sul com 29%, no Centro-Oeste com 16% e as menores posições estão no Norte do país com 4% e no Nordeste com 7%. Uma diversificação pensada também no risco das operações e posteriormente também nas vendas. A gente também pode observar um crescimento muito grande na quantidade de operações pelo país com o passar do tempo, como está aí no histórico. Não tem como um fundo desse fazer novas emissões de cotas para captação e os cotistas, que somam aí quase 130 mil, não entrarem com o direito de preferência, além do mercado sempre estar de olho em fundos que pagam acima da média e com uma boa variável risco-retorno também. Não só pelo acompanhamento dos empreendimentos, mas também pela diversificação que mitiga os riscos por conta da pouca concentração. E é um fundo que, pela estratégia da esse upside aí, de risco moderado, se a gente for comparar com os outros FIIs high yield aí que a gente tem no mercado, claro. Para quem gosta de ótimos rendimentos, o DEVA11 é um fundo high yield com um risco bem moderado, um middle risk, como eu falei no início, e com pouca concentração, como a gente pôde ver isso aqui em detalhes. É uma ótima opção. E para você, é cotista do DEVA? Deixa sua experiência e opinião. E caso não seja, diz aí o que é que você achou do fundo. Inclusive o fundo, ele está bem descontado agora, sendo negociado agora nesse momento que eu estou gravando a R$ 87,37 e com um valor patrimonial por cota de R$ 101,69. Pois é,
E com certeza o vídeo deve ter te agregado. Então se inscreve e ativa o sino de notificações, porque os acumuladores têm a preferência nas sugestões aqui e também na mudança de dinâmica aqui do canal Wake Moral. Inclusive estou querendo falar aqui sobre ativos dolarizados, porque é um momento que pede ainda mais diversificação e a gente precisa ficar de olho ainda mais nos acontecimentos, política, mudança, dados econômicos, porque no fim das contas é isso que acaba influenciando as nossas vidas e, consequentemente, os nossos investimentos também. E antes que eu me esqueça, tá na descrição e no primeiro comentário eu estou deixando a planilha de investimentos que eu uso para o controle dos meus investimentos. Não sou o dono, tá? Tô deixando aí porque assim como me ajuda, eu acredito que vai te agregar também. Tem divisão de classe de ativos, preço médio, dividendos, porcentagens, ganhos e prejuízos. Tudo fica bem contabilizado de maneira bem profissional e interativa, detalhada. E isso vai te ajudar na declaração de imposto de renda. E para quem paga DARF, é uma mão na roda mesmo de que tenha contador. Um grande abraço, valeu e até a próxima.